Parece, estava a dizer, parecia um amador, parecia que era a primeira vez que estava a fazer isso. Sem problema, sem problema. Não, eu ia começar por dizer que até o que me aconteceu a mim foi importante para juntar esse acontecimento do 25 de Fevereiro. Isto está absolutamente ligado, já não dá para separar uma coisa da outra. Porque até lembro uma pergunta que me foi feita lá na delegacia, no interrogatório, que é: porquê é que você afirma que o Brasil vive uma ditadura do judiciário? Eu não comentei, mas eu apeteceu-me fazer assim, isto que está aqui a acontecer. Apeteceu-me mesmo dizer: olha, não preciso dizer nada, está aqui a resposta. Eu sou a resposta da ditadura do judiciário. Mas aconselhado e bem pelo advogado, não respondi, porque a ideia, já me vieram muita gente dizer que a ideia mesmo era eu repetir as respostas em solo brasileiro para ficar preso preventivamente e depois a partir daí servir de exemplo para outros, porque aparentemente esta gente não tem escrúpulos. E depois vieram as mentiras que nós sabemos. Mas o que sai aqui do 25 de Fevereiro houve ali discursos muito fortes. Da parte, eu destaco aqui 3 aspectos. O Tarcísio, que mostrou lealdade, eu fiquei muito, muito satisfeito. Eu tive a oportunidade de almoçar com ele, com o Tarcísio e com o Bolsonaro no Palácio dos Governantes e fiquei bastante impressionado com ele e o discurso não defraudou as expectativas. Portanto, lealdade e uma provocação extrema. O governador de São Paulo tratou o Bolsonaro por presidente Bolsonaro. Ora, como todos nós fazemos. E, portanto, isto para o outro que ocupa o lugar, mas só no nome, porque nunca será o presidente do Brasil, não é? Foi uma enorme afronta. A segunda coisa que eu queria realçar foi Silas Malafaia, que eu não sei como é que não está preso. Aliás, eu não sei como é que não está crucificado e a percorrer as ruas de Brasília com a cruz às costas, porque aquilo que ele disse, eu acho que qualquer um outro que dissesse já estaria preso. Portanto, muita coragem, muita coragem. E por último, o próprio Bolsonaro, na palavra pacificação, o homem mais atacado do Brasil, o homem que é espezinhado pela imprensa, espezinhado pelos petistas, espezinhado pelos wokeistas, espezinhado por toda a gente, vem dizer que aqui não há esquerda nem direita, não há Lula nem Bolsonaro, há uma nação e vamos pacificar. Isso é uma chapada de luva branca em toda a gente, é uma grandeza de caráter que só está ao alcance de alguns, realmente dos iluminados e do mito. Esses são os 3 aspectos que eu destaco. E depois acima de tudo, virar da página, porque sabemos que o povo passou a ter medo de sair à rua e de se manifestar por causa do 8 de janeiro, 17 anos de prisão, tornozeleira eletrónica, vidas arruinadas. E no dia 25, então, foi o virar da página. Acabou-se. A partir de agora voltámos às ruas, caímos, bregámos, uns ficaram pelo caminho, morreram, cléristans, etc. Mas está na hora, o que está em causa é demasiado forte e vamos voltar às ruas. E o Bolsonaro está em altas. Nós vemos as imagens dele agora, onde ele vem, parece que está em campanha eleitoral, o que é também uma provocação. Não deve deixar os vampiros de bata preta dormir sossegados, nem o 10 dedos menos 1 também a dormir sossegado, porque, quer dizer, tornam Bolsonaro inelegível e ele continua a ser o mais amado em todo o continente sul-americano. É impressionante. E da minha parte, é só dizer que foi mesmo algo excepcional, que eu nunca esquecerei até o último dia da minha vida. Fala-se muito que nós, quando morrermos, vamos ver aquelas 4 ou 5 imagens a passar-nos pela cabeça. Podem ter certeza que a Paulista essa imagem vai-me passar na cabeça, com certeza. Vou contar aos meus netos, aos meus filhos. Foi um momento incrível que não esquecerei. E fico muito contente de me terem feito o que fizeram, porque as consequências a nível mediático e o alertar até no estrangeiro para o que aconteceu tem ajudado muitos a entenderem o que se passa. Inclusive aqui em Portugal, muitos portugueses perguntaram: então aquilo é mesmo grave, afinal aquilo é mesmo mau, até um europeu sofre. E eu, pois é. Portanto, ainda bem que eles cometeram essa cagada de se meterem comigo e de me terem criado aquela situação, porque correu muito mal para eles triplamente. Foi muito bom e olha só, a gente precisou de um jornalista internacional, europeu, português, vir revelar o que está acontecendo no Brasil, porque a mídia nossa aqui mesmo, nacional, tá em frangalhos, né? Na verdade, são vendidos, né? E eles não mostram, a mídia passa pano. Dá só uma olhada, nós temos um vídeo, antes de eu passar para o Fábio, a produção vai jogar na tela como que eles passam pano para tudo que o Lula fala ou faz de errado no nosso Brasil. Dá só uma olhada.
Jogos Olímpicos da Velha Mídia. Lá vem o presidente Lula, lançando mais um comentário imbecil. A imprensa já passando pano. Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. Jogos Olímpicos da Velha Mídia. É bom demais, né? É bom demais tirar sarro dessas coisas que acontecem no nosso Brasil. Mas, Fábio, o que você acredita? Haverão mudanças, apesar da mídia passar pano, né? Tentar aí ofuscar nossa grande manifestação. Você acredita, você que está nos Estados Unidos, você que está há 2 anos adiantados de nós aí, tudo que acontece na política nos Estados Unidos é impressionante, acontece aqui também no Brasil, né? O que você tem a trazer para nós de análise? O que você espera que aconteça nos próximos dias? Será que os 2 covardes lá que comandam o nosso Congresso Nacional vai se mexer ou vai ficar na mesma? Rapaz, eu lembro que a parada gay, né? Eles entraram no Guinness Record com mais de 3 milhões de pessoas na Paulista. E agora a Paulista diminuiu e só cabe em 200 mil. Eu não sei o que aconteceu. Foi uma coisa assim mágica. Né? E tá no Guinness Record. Então, no Guinness tem 3 milhões de pessoas na Paulista. Mas na manifestação só tem 200 pessoas, que não cabe mais que isso, de acordo com eles. Então, eu acho que o povo brasileiro foi sensacional. As pessoas acreditaram diante de tanta dificuldade. Eles foram às ruas, muitos com muito medo, mas acreditando. E o nosso querido o Sérgio, quando eles deteram ele, foi uma comprovação do que exatamente que estávamos fazendo. Ele comprovou. Aquilo ali foi o carimbo dizendo assim, olha, se vocês tinham alguma dúvida, agora vocês têm a certeza. Aqui é isso aqui. E, por exemplo, isso é muito sério, porque eu não vou mais ao Brasil. Literalmente, eu tenho medo de ir ao Brasil. Eu não posso ir para o Brasil mais, porque eu não sou maluco. Então, eu vejo que foi uma coisa de tanto sucesso que a mídia, até agora, eles estão chorando, estão tremendo, estão querendo mentir, inventar. Então, você vê o pavor da mídia. E o povo brasileiro, a gente tem que olhar para essa situação e não de maneira imediatista. Nada acontece da noite para o dia. Ninguém vai acordar no dia seguinte e ver que tudo mudou, o Brasil... Não é assim. Algo vai acontecer. Por exemplo, nós perdemos o medo. Então, nas próximas que nós formos às ruas, mais pessoas poderão ir às ruas. As pessoas começam a acreditar de novo. Eu acho que uma das coisas mais importantes que o presidente Bolsonaro falou naquela manifestação ali, ele falou virar a página. Eu acho que esse de virar a página, eu acho que o Bolsonaro está dizendo para a gente olhar para frente, deixar essas coisas para trás, olhar à frente, deixa o medo para trás, entender que a direita ela vem muito forte. Eu vejo a direita brasileira trabalhando muito duro, eu vejo esses deputados fazendo um excelente trabalho, os senadores fazendo um bom trabalho. A gente tem um problema, mas ninguém pode mudar tudo isso para a noite para o dia, não adianta. A direita nunca existiu no Brasil, nós chegamos no Brasil ontem, e não dá para a gente trocar tudo na noite para o dia. Então eu acho que isso foi só um pinguinho de grandes coisas, uma bola de neve, né? Que ela vai rolando, rolando, rolando e vai crescer. Eu acredito que a direita vai voltar e vai voltar muito forte. Essas eleições de 2024 vão ser, cara, um sinal de força para a direita e nós vamos nos preparar para 2026. Então eu acho que a direita está muito forte, apesar de que a mídia tenta dizer que não está. A mídia tenta dizer que não teve gente, mas teve. Então é exatamente a mesma coisa. Então eu acho que muita coisa boa vai acontecer daí. Esse foi o começo de muita coisa boa, querido. É isso que vai acontecer, Marião. Excelente, excelente. Nunca desistir, né? O povo brasileiro, como você disse, se levantou novamente. Perderam o medo por causa do 8 de janeiro. Muitas pessoas ficaram amedrontadas. Então o povo perdeu o medo. Daqui para frente, né, a gente vai começar a fazer mais e mais ruas e as ruas vão estar lotadas, né? E agora deixa eu chamar nosso outro convidado aqui para a bancada, que é o professor Luiz
Vale, né? O professor Luiz Vale, que é do Checkmate Global, canal Checkmate Global. Seja bem-vindo, querido professor Vale. Tá sem som. Grato, Mário, agradecido por estar novamente com vocês, Sérgio, Fábio, deputado José Medeiros. Conheci o deputado quando ele estava no mandato ainda de senador e eu era diretor da Band MT, junto com Pedro Neves, que era o proprietário, né, da empresa. O senhor se recorda, né? É importante realçar nessa fala do Fábio e dos demais que o principal ponto dessa passeata, dessa verdadeira manifestação da Paulista foi recuperar o ânimo, né? Havia um clima de medo, um clima de coação mesmo, um clima de desânimo, e essa passeata foi capaz de restaurar esse ânimo, superar esses desafios, essas coações, as verdadeiras ameaças, né, veladas que existiam quando detiveram o Sérgio no aeroporto. Era para mandar uma mensagem que acabou saindo pela culatra, né? O tiro saiu pela culatra. E, na verdade, se tornou algo que deu mais força à manifestação e acabou tornando o Sérgio um catalisador de um movimento maior, quer dizer, fazendo dele uma figura de destaque. Então, o tiro saiu pela culatra, eles não tiveram uma estratégia adequada. É aquilo que eu falei a primeira vez que eu estive com vocês. Nós precisamos ter estratégia. Estratégia com início, meio e fim. E isso passa por esse momento que nós estamos vivendo, onde a vontade de reagir voltou. Olha, pessoal, a gente dá risada, né, assim, mas é triste, né, porque tem pessoas que realmente acreditaram, né, na história do velhinho bonzinho, né, acreditaram na história do Barba, do tiozinho de 80 anos, e acabaram caindo no conto do vigário. Olha, é um fato que essas pessoas estão sofrendo. Essa moça, dá para ver que ela estava chorando realmente, né, mas a gente fica... Assim, a gente dá risada pelo jeito que ela estava nervosa, né? Do jeito que ela se exaltou. Mas é triste, né? O nosso Brasil está sofrendo as consequências por terem acreditado em mentiras, né? E fato é que o Lula, ele está enfraquecido. Ele está enfraquecido e principalmente diplomaticamente, né? Tem essa briga com Israel, que é um objetivo. Isso tem método, tá? Tem método. Ele não está fazendo isso porque ele errou e está fazendo isso porque ele errou. Não. Tudo tem método. Tem essa briga com Israel, né? Tem a aliança com Maduro. Essa semana, há poucos dias, ele estava reunido com Maduro, conversaram sobre eleições na Venezuela, eleições limpas, olha só, o Lula e o Maduro fazendo eleições limpas na Venezuela. E o que a gente pode esperar daqui para frente com isso tudo, né? Parece que o nosso deputado... caiu a conexão dele, mas já ele está voltando. Enquanto isso, eu vou passar diretamente para o nosso querido Sérgio Tavares. Jornalista Sérgio Tavares, o que você acha com tudo isso? Tem um método? Por que ele quer afastar Israel do Brasil? Qual que é o que a gente ganha ou perde com a aliança com Maduro? Bom, agora, aparentemente, agora já se pode chamar o Maduro de ditador, porque agora até a própria Globo já quer chamar, depois até daquele incidente com a jornalista e tudo. E as coisas chegam, as coisas agora que a internet, a informação chega aqui até este lado. É difícil perceber o que é que vai naquela cabeça, porque é tanta incoerência a questão de Israel que começamos a achar que não é só burrice, começamos a achar que há mesmo ali ordens dadas por alguém, e sabemos que Lula segue aquela agenda globalista, esteve recentemente com o Tedros Adhanom, o diretor-geral da OMS, aí a tramar alguma, porque dizem que o Brasil pode ser o laboratório da próxima grande pandemia, a próxima experiência mundial, o cenário perfeito, porque agora tem lá os figurantes no governo perfeitos para, desde aquela a ministra Nízia Trindade até ao próprio Lula, portanto é ali as pessoas certas para, e o braço armado, a imprensa, para formar um cenário perfeito para amedrontar o medo, e portanto fala-se que ele segue uma agenda maior. Portanto, eu começo a achar que a questão de Israel até não foi só burrice, nem imprudência, nem irresponsabilidade. Eu acho que lhe deram mesmo ordens. Eu ainda não consegui perceber bem a razão
porque é que ele quer declarar guerra ao Ocidente, porque é que ele se quer criar estes incidentes diplomáticos. Aquilo que eu sei e que eu vejo aqui à distância e que os portugueses também já veem e os europeus também já veem, é que desde que chegou este governo, piorou tudo completamente. Desde as liberdades e os direitos, completamente, que a perseguição aumentar, mas isso também já ligado ao judiciário, claro, mas a perseguição, a censura, a quererem regular as redes sociais, a quererem criar leis com o Flávio Dino, mesmo quando ainda era ministro, a querer impor regras para a censura e tudo mais, e perseguir quem se opuser à vacinação, quem tiver crimes de opinião. A história de quererem soltar as drogas, ou seja, descriminalizar as drogas, a história do aborto, a história dos crimes que aumentaram porque também soltarem presos preventivos, descriminalizarem os presos que estavam, despenalizarem os pequenos delitos, o tirarem as armas às pessoas. As próprias empresas, eu vejo aqui imensas imagens de empresas a irem à falência, a despedirem funcionários, grandes superfícies a fecharem as portas. Portanto, está tudo uma vergonha e um horror. A própria Amazónia a arder como nunca, e não se vê agora os cantores a virem fazer aquelas campanhas. Gastos exageradíssimos, uma loucura. A Lei Rouanet, vi uma notícia que dava conta que ele já este ano já vai... Desde que ele lá está em 18 bilhões em comparação com o Bolsonaro, tinha gasto 4 bilhões. Portanto, há viagens a toda a hora, passeiam por todo lado, vão se transformar nas pragas do Egito e tudo. Portanto, não há nada, não há uma ponta para onde se pegue, não há uma coisa que se diga assim, ok, pronto, não gostamos dele, é mau, é corrupto, é bandido, é sacana, mas ok, fez aquilo bem. Não há uma coisa, não há. Eu ainda hoje falei com brasileiros aqui em Portugal, e chegámos a esta conclusão que é, e eles próprios a dizerem, olha, eu não sou muito do Bolsonaro, mas eu disse, ok, não gostas do Bolsonaro, não gostas do jeito, mas Lula, Lula, e eles não têm a resposta, eles fazem assim uma cara de vergonha, como quem diz, pois, ou seja, eu acho que até quem votou nele, e já percebeu que não vai comer picanha, vai comer abóbora, até quem votou nele já está arrependido. Só não estão arrependidos os bandidos, os ladrões e a imprensa e os artistas. Ou seja, todos estão a mamar do saco gordo que ele tem para distribuir por todos, e os criminosos que são os seus melhores amigos e aliados. Portanto, até aqui na Europa nós já sabemos o desgoverno e o que é que vocês estão a passar, e este 25 de fevereiro foi essencial para mostrar também essa perseguição. O que me aconteceu a mim foi perfeito para mostrar essa perseguição. Não há nada. Portanto, Romário, eu não sei dizer se é só estupidez, se é irresponsabilidade, se eles seguem uma agenda. A única coisa que eu sei é que é tudo mau. Eu atrevo-me a alguém que me mande uma mensagem, um petista, o meu número é público, e que me diga um mérito deste homem, uma coisa que ele tenha feito bem, uma pequenina que seja. E eu, se for, respondo e digo, ok, obrigado, admito que sim. Mas uma só. Ok, difícil, não tem uma coisa de bom que esse cara tenha feito. A maioria, a população brasileira, mais de 80% da população não sabe responder se há algo bom desse desgoverno aqui no Brasil, né? Agora, eu quero passar para o deputado José Medeiros. Ele está tentando arrumar a câmera ali, acho que não está ficando segura a câmera aí, né, deputado? Eu queria saber do senhor rapidinho, essa briga com Israel, essa aliança com Maduro, quais são os frutos que podem trazer para o Brasil, né, ou os desastres que podem trazer para o nosso país? O que o senhor tem ouvido nos bastidores aí em Brasília? Bom, em termos de frutos, todos os frutos são de árvore envenenada, né? Então são todos frutos muito nocivos, visto que o Maduro estava isolado na América Latina. Infelizmente, o Lula, eu não entendi qual foi essa estratégia, talvez por uma falta de atualização. Ele acabou se cercando de gente que pensam até pior do que ele. Um deles é o Celso Amorim, e eles ressuscitaram o cadáver do Maduro. Estava todo mundo já na América Latina consolidado ele como ditador. O Lula na campanha já dava sinais, tanto é que a gente denunciou isso, mas fomos proibidos de dizer que ele era uma espécie de vivandeira de ditadores, e sempre foi, aquele
governo de Cuba, a gente sabe que ele sempre bateu lata para os irmãos Castro e depois o Guatemala, ou Nicarágua, e o Maduro desde sempre. Mas fomos proibidos de falar isso para o eleitor. E o debate eleitoral, ele é justamente para que os candidatos possam, além de se fazer conhecidos, também fazer com que o eleitor conheça as dificuldades, os defeitos do outro candidato, para que possa fazer uma boa escolha. Porque cada um só vai falar bem de si. E, obviamente, quando um aponta os defeitos do outro, há a possibilidade, no debate eleitoral, do eleitor fazer uma escolha melhor. Acontece que essa eleição foi atípica. Nós não podíamos falar, por exemplo, que o outro lado era a favor do aborto. E era. Tanto é que nós vimos agora, depois, como eles estão agindo no governo. Em relação a essa questão da ditadura também. E vimos também uma característica um pouco ainda bastante escondida do PT, embora ele sempre costeasse o alambrado do antissemitismo, mas dessa vez escancararam. E se fosse para parafrasear uma frase que eles gostam muito, eles falam da cadela do totalitarismo, eu diria que ela e também a do antissemitismo, ambas estão no cio nesse momento. Uma confusão com Israel é risível. Eu até disse, o Brasil tem potencial para meia hora de guerra. Tem munição para meia hora de guerra. Então, o que acontece? Quando o Lula ensaia umas bravatas contra um país que, com poucos dias de vida, ganhou uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias, em que ele venceu 3 países de uma tacada só, o Lula quer dar uma de Maduro, chamando para a briga Estados Unidos, Inglaterra e a Guiana ao mesmo tempo. Então, é bravata de esquerda populista, só nos traz prejuízo. Os frutos produzidos aí já de cara nos coloca na berlinda em termos tecnológicos. Eu moro no estado que ele produz a maioria do que se produz no agronegócio no Brasil. Aqui é o maior produtor de grãos, na pecuária também. E aí, quando a gente olha para o parque tecnológico que propiciam isso, que propicia essa produção gigante, boa parte da tecnologia é israelense. O avião mais moderno que nós temos nesse momento sendo produzido pela Embraer, o KC-390, que está aí sendo vendido para vários países, corre o risco de parar a fabricação, porque 25% de participação de 25% da Embraer é participação israelense. Então, como é que você briga com um parceiro comercial desse potencial e, ao mesmo tempo, o potencial militar? É uma falta de inteligência sem tamanho. Eu diria até, vou ser um pouco mais duro, é uma burrice relinchante. Antigamente, nós tínhamos o conhecido senador Mão Santa, bastante espirituoso, e em termos desse pensamento que falamos agora, ele foi vanguarda de todos nós, porque com 4, 5 meses do governo do Lula, ele tascou essa. O PT, quando não está roubando, está mentindo, quando não está mentindo, está roubando. Então, de lá para cá, não mudou muita coisa, agora já começa a se aparecer uma pontinha do iceberg novamente na Petrobras, e a mentira desde sempre. Eu repito, o que foi de novo, apareceu de novo, foi aquela característica que eles sempre escondiam, que é o totalitarismo. Eles sempre pregavam a democracia, aquela coisa toda, mas eu sempre disse, desde quando estava no Senado, quando se trata de democracia, o PT louva com os lábios, mas o coração sempre esteve longe dela. Eles gostam mesmo de dinheiro e de mandar. A democracia dessa gente é o seguinte, democracia é quando eles mandam na gente, né? E a gente aceita e está tudo bem. Senão, nós somos antidemocráticos. Perfeito, deputado. Agora, Fábio Tom, acho que tem uma pergunta, né? Tem um questionamento para o deputado. Vamos aproveitar aqui. Eu já me despeço do senhor, que eu estou com dó do senhor segurando o celular aí. Fabião, pode fazer a sua pergunta aí para o deputado. Deputado, eu tenho uma grande admiração pela direita brasileira que está começando agora, né? E uma das pessoas que eu admiro muito é o presidente Ronald Reagan.
O Ronald Reagan, aqui nos Estados Unidos, né, ele foi um grande governador na Califórnia, o melhor governador que a Califórnia já teve, e o melhor presidente que eu já vi. Né? Eu admiro muito o Bolsonaro, admiro muito o Donald Trump, mas eu vejo o Reagan como um dos melhores que eu já vi. E uma das coisas que ele fez, não sei se vocês acreditam nos 10 mandamentos, mas existem os 10 mandamentos da Bíblia, e o Ronald Reagan ele criou o 11º mandamento. O 11º mandamento era que pessoas de direita não podiam atacar pessoas de direita. Então, dentro do Congresso americano, nenhum republicano podia atacar um republicano. Nenhum republicano poderia votar contra um republicano. Todos os republicanos sempre, se nós vamos votar, por exemplo, 17 deputados do PL não assinaram para o impeachment do Lula. É que eu vi agora na manchete do Estadão. Como que nós temos um partido que nós queremos o impeachment do Lula e 17 deputados do PL nem assinam assinatura para o impeachment do Lula? Então a pergunta para o senhor é, como é que a gente pode fazer para que a direita se una? Né? Que a gente tenha como uma visão do Ronald Reagan, onde a gente tenha o 11º mandamento, aonde, cara, se nós votarmos A, todo mundo vota A. Se a gente vota B, todo mundo vota B. Não tem esse negócio de votar para o outro lado. Então, essa união que os Estados Unidos venceu nessa época, que era a época da união que a direita tinha. Hoje não tem mais nos Estados Unidos essa união, e eu não vejo essa união no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, 3 deputados não quiseram votar para o impeachment do ministro do Biden, que era responsável pela fronteira. 3 republicanos foram contra. E no Brasil eu vejo 17 deputados. Então, como que o senhor vê? Como é que a gente pode resolver esse problema? Agora eu acho que o professor que vai ter que responder essa aí. Boa, Fábio, boa. Olha, Fábio, essa sua colocação é fabulosa, porque eu gosto muito quando a gente contextualiza, né? O Reagan foi, sem dúvida, um presidente extraordinário, né? E essa questão do Mayorkas, que é o chefe do Homeland Security, que cuida das fronteiras, né? O fato de alguns republicanos não terem votado para afastá-lo, uma pessoa que, evidentemente, foi negligente, incompetente para proteger as fronteiras dos Estados Unidos. No meu vídeo 126 e 127, eu já tinha começado no 124 a mostrar a situação absurda e mostrei uma carta de 10 operadores executivos sêniores do FBI, 10 operadores sêniores, dizendo que hoje os Estados Unidos já foi invadido. Houve uma invasão suave pelas fronteiras. Olha, Fábio, Sérgio, Mário e todos que nos ouvem e veem, saibam que só nesse período entraram 69 mil chineses em idade militar. Entraram lá sozinhos, sem levar família. Tá tudo lá nos vídeos do Checkmate Global. O que eles fizeram, então? Uma entrada, uma invasão suave. Hoje nós temos várias células de sabotadores dentro dos Estados Unidos. Muitas pessoas de várias nacionalidades hostis aos Estados Unidos entraram, volto a dizer, jovens, em idade militar. Eu vi algumas fotos e cenas, inclusive com corte militar, sozinhos carregando mochilas e malas. Então, várias células estão nos Estados Unidos. Eu mostro essa carta dos executivos sêniores do FBI no vídeo 127 do meu canal. E essa situação geraria automaticamente, Fábio, você colocou muito bem, um impeachment imediato do Mayorkas, né, que é o chefe do Homeland Security. Né, e ter 3 republicanos que não votaram é um absurdo. E ter aqui 17 deputados que não votam em bloco é um absurdo. Então, infelizmente, o nosso poder legislativo tem aberto mão das suas prerrogativas. Por exemplo, uma das prerrogativas do poder legislativo é o impeachment de ministros do STF. Né? O legislativo, à medida que o presidente do Senado e o presidente da Câmara não exercem o poder, os senhores e senhoras sabem, quem não exerce o poder o perde. Não estou falando de gestão pública, estou falando de exercício do poder. Né? E à medida que eles não exercem o poder, eles se tornam, então, descartáveis.
em troca de negociações que vocês conhecem bem, inclusive o presidente do Senado tem causas, né, ligadas a ele no Supremo, e aí o Legislativo abre mão do seu poder. E aí qualquer, inclusive, iniciativa do Legislativo, gente, esbarra no Supremo poder decretar inconstitucionalidade de determinado dispositivo. Então, veja, o Legislativo se enfraquece quando não exerce o seu poder, quando ele não tem esse bloco, como o Fábio colocou, não exerce o seu... A direita não exerce em bloco, e se fizer, ainda corre o risco daquela iniciativa ser julgada inconstitucional. Por favor, deputado, passo a palavra ao senhor. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui, então, porque... Fábio... Mas ele não respondeu a pergunta, né, ao final do dia, né? Mas o aconteceu, Mário, que aqui, como o professor falou muito bem, nós tivemos 3 deputados que votaram contra, a população pressionou os deputados, e aí os deputados votaram a favor. E o que o deputado falou é o seguinte, mas a Suprema Corte... Mas isso não tem nada com a Suprema Corte, você faz o seu papel. O meu papel é assinar por impeachment do Lula. Se a Suprema Corte barrar, aí é o problema deles, eu tenho que fazer a minha parte. Por exemplo, os deputados aqui votaram por impeachment dele. Só que o Senado não vai impeachmá-lo. Mas isso não é um problema meu. Eu sou deputado, eu faço a minha parte. Eu assino por impeachment do Lula. Agora, se o Lira vai pautar isso ou não, isso já não é meu problema. Eu tenho que pressionar a ele. Eu não posso... porque o Lira não vai colocar, então não vou assinar. Então, são essas coisas que a gente precisa entender ali, né? Mas ele não responde, mas tudo bem. É uma pergunta delicada, né? E ele ele por fazer parte do partido, às vezes ele não quis explanar muito isso, a gente entende essa parte, né? Mas nos trouxe muitas declarações aí que a gente pode tirar aí como informações precisas, né? Dos bastidores aí, coisas que a gente não sabia. Sergião, eu vou falar, você deu muita sorte, viu, Sérgio? Porque aqui no Brasil, empresários que forneceram alimentos no dia 8 de janeiro estão sendo presos. Eu vou pedir para a produção jogar na tela aqui a matéria. Produção, tá aí? Olha só, dá só uma olhada nessa matéria aqui, ó. Vamos esperar a produção jogar na tela aí. Olha só. Olha aí. Desculpa, Moraes ignora pedido da PGR e mantém preso empresários que ofereceram comida e água aos manifestantes do 8 de janeiro, minha gente. Olha, eu vou falar para vocês, viu? A carinha dele lá de... São seres execráveis que eu vou comemorar com champanhe quando desaparecerem da Terra. Há seres aqui à face da Terra como o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino. Olha, PF, escrevam isto que eu vou dizer agora. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Lula, Bill Gates, Ursula von der Leyen, George Soros. Quando desaparecerem da face da Terra, eu vou abrir uma garrafa de champanhe e vou dançar com o fato de banho do Borat, aquele que só tem assim uma coisa verde. Porque é o que eles merecem. Eles merecem, é assim que serão lembrados, como esterco, como estrume, como demónios. E, portanto, não dá para comentar muito mais do que isto. Eu só mesmo quero deixar esta mensagem. Povo brasileiro, eu sei que vocês também vão festejar em casa, eu vou em direto abrir uma garrafa de champanhe quando um destes nomes desaparecer. Excelente, Sérgio, excelente. Acho que não só você, viu? Vai ter muitas vendas de vinhos, viu? Quando isso acontecer, sim, viu? Mas... E juntava ao Barroso também, o Veludo. Tem mais nomes aí, né? Ixi, a lista é extensa, viu, meu amigo? Agora, professor, nós sabemos que o sistema, né, está de olho em tudo ao nosso redor. O sistema é que comanda a engrenagem, ou pelo menos tenta. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos aqueles que tentamos travar o sistema a todo custo, né? E nós vemos o Brasil se alinhando a países com ditaduras, né? Que perseguem e calam os opositores. Quais as próximas jogadas nesse xadrez global que o senhor tem para trazer para nós? Olha, Mário, até o Sérgio expressou uma dúvida já há alguns minutos atrás sobre por que essas coisas acontecem. Eu percebi o Sérgio perguntar isso, né? Porque, tecnicamente, humanisticamente, ninguém deseja o caos, ninguém deseja o mal do outro, não é? Só que nessa guerra que estamos vivendo, uma guerra pelo controle mundial,
é uma guerra de quinta geração, é uma guerra onde se usa ferramentas que antes não se usava. Então, uma das técnicas é pegar conteúdos de armas geopolíticas e dar a elas, Mário, Fábio, Sérgio e todos que nos ouvem, dar a elas um rótulo bonito. Por exemplo, quem é contra preservar o planeta? Ninguém, né? Acredito que nenhuma pessoa sensata. Quem é contra a questão do clima? Se ele faz bem aos seres humanos, ninguém. Agora, quando eu uso isso, uma causa nobre, mas o rótulo é bonito, mas o conteúdo é uma arma geopolítica, começam os problemas. Então, se eu uso a questão do preservacionismo, por exemplo, para impedir o desenvolvimento econômico do Brasil, eu estou usando uma causa nobre como uma arma geopolítica. Se eu estou falando de clima, e, por exemplo, Biden agora quer que todos os carros sejam elétricos nos Estados Unidos, a Califórnia colocou, inclusive, onde está o Fábio, colocou um prazo, sabendo que o sistema elétrico americano não suporta essa demanda de eletricidade, isso é uma arma geopolítica. Então, Mário e vocês todos que nos ouvem e veem, precisamos entender, isso é um princípio de guerra, de Sun Tzu. Você precisa conhecer o seu inimigo e a si próprio para não temer o resultado de 100 batalhas. A direita acordou agora, né? Existia muita ingenuidade, muito amadorismo, e agora ela começa a perceber que esse jogo é um jogo pesado, profundo. Como eu disse lá, o almirante Strauss, em Oppenheimer, ele diz que o jogo, os poderosos operam nas sombras. Por quê? Porque quem está no sol se queima, se torna uma figura descartável. Sérgio, observe bem uma coisa. Quem financiou a China comunista? Foi o capital ocidental, que transferiu para lá fábricas, transferiu para lá know-how. Eu, inclusive, no meu canal, eu tenho um vídeo inteiro mostrando uma reunião a bordo de um navio, onde se levou as 60 mentes mais brilhantes de economia para dar aula aos chineses comunistas como operar no mercado. Então, os ocidentais, os capitalistas, globalistas, no meu canal eu chamo de DG, Dominadores Globais, eles transferiram para lá, a partir do final da década de 70, quando eles entenderam que o Brasil não era mais o candidato a esse papel, transferiram para lá know-how, tecnologia, dinheiro, toda a capacidade para construir um país, do ponto de vista econômico forte, porque esse país economicamente forte poderia financiar o seu poder bélico. Ou seja, qual é o princípio do caos? Eu preciso ter um oponente, Sérgio. Né? Fábio, Mário e todos que nos ouvem. Sem um oponente, não há como gerar o caos. Então, primeiro eles tiveram que criar, veja bem, Fábio, quando lá a União Soviética caiu, a Rússia se tornou muito fraca, eu já não tinha um oponente. Então, eles precisavam de um novo oponente. Então, eles criaram esse oponente, que foi a China. O capital ocidental, até hoje, no último vídeo, eu mostro como os fundos de pensão pública dos Estados Unidos, Fábio, principalmente o da Califórnia e Nova York, investem bilhões de dólares na China. As universidades dos Estados Unidos, eu mostro isso no meu último vídeo, investem na China. Então, qual é o sentido de, numa guerra onde os militares americanos nomeiam a China como seu principal oponente, você financiar o inimigo? Porque ele precisa de dinheiro para financiar o seu poder bélico. Hoje, a China constrói 232 vezes mais rápido navio que os Estados Unidos. Eu não estou falando 2, 3, 5 vezes mais. 232 vezes mais navios que os Estados Unidos. Então, isso foi uma situação que foi necessária na cabeça dos DGs, porque eles precisavam de inimigos para, com esses inimigos, causar medo e ansiedade, para, com isso, gerar o caos, para sedimentar as pré-condições para o checkmate global. E aí vocês podem perguntar, por que eles precisam do caos? Porque sem caos, as pessoas não ficam com medo e ansiedade. E sem medo e ansiedade, as pessoas não abrem mão dos seus direitos. Eles precisam que as pessoas com medo, e vivemos isso em 2020, 2021, os senhores tiveram uma breve experiência disso, onde as pessoas com medo de perder o emprego, medo de não sobreviver, medo de morrer, abrem mão dos seus direitos. E aí eles podem atingir, então,
o seu objetivo final: concentração de poder e renda, com as pessoas vivendo das migalhas que eles derem. Pessoas sem capacidade de sobrevivência, pessoas sem autossuficiência, abrem mão da sua liberdade para sobreviver, porque elas entram no modo de sobrevivência, como eu coloco lá no canal. A partir da escassez e da dívida, aprisionam as pessoas, o caos retira-lhes a capacidade e o discernimento de pensar e entender, e elas abrem mão porque entram num estado de mendicância, entram num estado de escravatura, porque se vocês observarem as pessoas nos países ditatoriais, totalitários, vivem das benesses do governo, são aqueles que são os favoritos do ditador de plantão. Então, é o que eles precisam desse modelo aqui, né? Eles precisam implantar esse modelo onde, com o caos, gera-se ansiedade e medo, onde as pessoas abrem mão dos seus direitos, e aí o ditador de plantão espalha as suas benesses segundo aqueles que o apoiarem. Então, Sérgio, observe nesse exemplo que eu dei da China comunista, como foram os DGs, os capitalistas, o BlackRock, o State Street, o Vanguard, etc., etc., que investiram para criar o inimigo. Veja aí, por um outro lado, Fábio, a percepção do Trump. O Trump preferia pegar a Rússia e cooptá-la para o Ocidente. Lembre-se disso, que o Trump chegou a se reunir com o Putin. Por quê? Isso era um movimento estratégico, Fábio. Trazendo Putin e a Rússia para o Ocidente, não teria uma aliança de China e Rússia. Logo, não haveria um inimigo suficientemente forte para desafiar o Ocidente. Então, o Trump tinha uma visão estratégica de cooptação para enfraquecer o inimigo. Olha só que maravilha, hein? Aula! Que aula maravilhosa, hein? Mais uma aula aí do professor. Pode falar. Mário, posso só acrescentar, até porque eu vou ter que sair, porque aqui já vamos a caminhar para as 22 e aqui com a família fica difícil. Deixa-me só acrescentar, de facto, isso faz sentido, professor, porque o inimigo aqui, o inimigo está mesmo entre nós. Eles conseguiram até pôr o inimigo entre nós. Nós aqui na Europa, o grande inimigo é a União Europeia, Ursula von der Leyen, é a nossa principal, é o demónio que mais nos atormenta e que está completamente alinhado com essa gente toda. E, aliás, as piores instituições à face da Terra estão todas aqui na Europa. A OMS, a NATO, a ONU, a própria Comissão Europeia. Portanto, e o que vimos na chamada pandemia foi, de facto, essa submissão das pessoas, mas até as pessoas a implorarem para serem controladas, para serem castradas nos seus direitos, porque senão, a implorarem mesmo, porque se não acontecesse nada, elas iam atacar. Tu não me protegeste, ou seja, o esquema foi tão bem feito que as pessoas imploraram para serem castradas nos seus direitos. E, obviamente, eles não vão desperdiçar essa fórmula e já estão a prepará-la. E eu estive no Fórum Económico Mundial em Davos no mês de janeiro, e eles já estão lá a preparar a doença X, já estão a preparar aí a agenda climática, as próximas formas de impor o medo, e portanto isto tudo bate muito certo. O problema é que quando pessoas como o professor e eu falávamos disso há 1 ou 2 anos atrás, éramos teóricos da conspiração em maluquinhos, e agora tudo se confirma, e agora, aliás, tudo bate certo. O que se passa no Brasil, o que se passa na Europa, as revoltas dos agricultores, as guerras, as pandemias, a agenda climática, está tudo conectado, e nós, felizmente, agora temos esta ponte, nos permite este intercâmbio e trocarmos ideias, e vamos começando, pois é, porque aquilo está ligado com aquilo, pois é, Lula e tal, o dividir a sociedade, exatamente, a própria imigração desregulada aqui na Europa, que está a haver um êxodo, principalmente islâmico, que não se sabem inserir e que querem impor a sua cultura, etc., para nos pôr uns contra os outros, dividir aqui, criar caos, enquanto tivermos uns contra os outros, eles lá em cima tomam as medidas que quiserem. Mesmo as próprias guerras, sabemos que os Estados Unidos teve influência direta nesta guerra contra a Ucrânia. Enquanto nós tivemos Ucrânia de um lado, Rússia do outro, uns contra os outros, vacinados contra não vacinados, negacionistas contra os covideiros, os climáticos contra os anticlimáticos, a agenda segue em frente. Portanto, isso é muito importante e faz parte da estratégia para nos manter entretidos. Olhem, eu tenho mesmo que ir. Mário e professor Fábio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e já sabem que sempre que eu puder,
venho aqui fazer esta ponte convosco, porque é muito importante, muito importante. E aprendi agora aqui muito mais um bocadinho aqui convosco. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima, então, meu amigo. Vai lá com a família, né? Afinal, você tá numa correria maluca desde do último domingo aqui, todos os dias, né? Você ainda não deu tempo de descansar e tal. Estive em Espanha. Vim de Espanha hoje de manhã em reportagem, portanto, isto agora é sem parar. Mas olha, mas é com muito gosto. Já sabem, tá bem? Forte abraço. Muito obrigado. Forte abraço, meu amigo. E ó, acompanhe lá Sérgio Tavares, canal Sérgio Tavares, hein, pessoal? Para vocês acompanharem tudo. Ele faz lá, né, as reportagens direto no ponto lá, tá? Ele vai lá na Europa, roda a Europa todinha lá, mostrando realmente a paralisação de toda a indústria produtiva do país, tá bom? Então, se vocês quiserem saber mais informações, canal Sérgio Tavares. Lembrando a você que esse canal é independente, o nosso jornalismo é independente. Eu peço a você que, se você puder fazer uma doação de qualquer valor no fatorpoliticobr@gmail.com, essa é a chave Pix aqui do canal, fatorpoliticobr@gmail.com, ou QR Code que está na sua tela. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda ao canal a se manter aqui no ar, tá bom? Vamos então para a próxima pauta. Olha só, parece que chegou um vídeo, não é isso? Ó? Falando em estratégia, né? Que a gente está conversando aqui sobre estratégia com o professor, aqui com o Sérgio, com o Fábio. Olha só isso. Temos um vídeo que passou despercebido, mas a nossa produção resgatou, de um general do governo Temer, que confessa como o sistema articulou para derrubar Bolsonaro e trazer Lula de volta. Então, coloca na tela, produção, vamos entender esse vídeo. Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira, porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Bem, criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões, e foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, por 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo eleito assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. Pois é, meus amigos. Lembrando que aí é o general do Temer, tá? Ele era GSI na gestão Temer, e ele traz isso aí dos bastidores, né? Ele não traria isso se ele não soubesse de alguma coisa que estavam articulando ali. Mas, enfim, você vê isso aqui no jornal, né? Nos jornais do Fator Político BR, do canal Fator Político BR. Eu queria saber do Fábio, dos nossos convidados, o Fábio, o professor Luiz Vale, primeiramente com o Fábio. Fábio, o que você tem a dizer sobre este vídeo? Este general falou muito, ele realmente falou a verdade, ele sabe de alguma coisa que estava acontecendo, alguma articulação para trazer esse cara que subiu a rampa de volta? A gente vê que ele falou o óbvio, né? Ele falou o óbvio, e as coisas que a gente questiona hoje, o que eu questiono hoje bastante, é que nós sempre tínhamos uma visão de que o Brasil estava um pouquinho atrás dos Estados Unidos. Tudo que acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo no Brasil. As semelhanças são assim uma coisa monstruosa. Dia 6 de janeiro, dia 8 de janeiro, Donald Trump,
Bolsonaro, são coisas muito parecidas. E às vezes a gente começa a parar no tempo e fala assim, será que o Brasil está à frente dos Estados Unidos e não atrás? Porque o Bolsonaro já está inelegível, o Trump eles querem colocar o inelegível, eu acho difícil. As movimentações que existem aqui nos Estados Unidos, parece que existe quase um consenso que o Trump vai ganhar essas eleições. Eu acho que as eleições são muito difíceis, mas eu acho que ele ganha. E o consenso... É como se o mundo estivesse preparando para a entrada do Trump. É como se, olha, cara, não tem como parar esse cara vai entrar. E eles já começam a se preparar. Então eu acho que nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos e a gente conseguia ver o que aconteceria no Brasil. Então ele está falando as coisas que eu acho que todo o cidadão brasileiro viu. Aquele que não viu é aquele que é enganado pela grande mídia. Ele continua na grande mídia, a mídia cria narrativas ridículas e eles conseguem tapar os olhos e ver o que a narrativa diz para eles. Mas as pessoas que conseguem observar, eles estão vendo que, olha, realmente foi isso que aconteceu. Eles não podiam, o Bolsonaro, ele não podia continuar onde ele estava, era um prejuízo muito grande para o sistema tê-lo, e eles precisam mudar. Agora, a pergunta é, eles não sabiam quem o Lula era? O Lula, aí eu acho que aí é uma questão da gente analisar, mas sabiam quem o Lula era, mas eu acho que eles achavam que conseguiriam tirar o Lula de uma maneira mais fácil. Só pode ser algo dessa forma, porque eu não consigo entender como que você tira o Bolsonaro, achando que você vai colocar o Lula, e agora a Globo está surpresa de que o Lula ele está dando beijo e abraços aos ditadores. Aí você fala, mas pelo amor de Deus, todo mundo sabia, o Lula não surpreendeu a ninguém. Todas as coisas que o Lula está fazendo, sendo contra Israel, visitando a Venezuela, querendo fazer aquela jogada toda de todos os países juntos para chamar o Israel de genocida, nada funcionou, mas todo mundo sabia que ele iria fazer exatamente isso. Nada do que o Lula está fazendo foi algo imprevisto, a gente sabia. E a questão, por que o sistema, eles escolhem o Lula ao invés do Bolsonaro? Sei que o sistema não gosta de nenhum dos dois, eles não querem nenhum dos dois. Então, por isso que muitas pessoas questionam, será que eles escolheram o Lula porque seria mais fácil substituí-lo e colocar alguém que realmente vai agradar esse sistema no futuro? Ou eles cometeram um erro estratégico, porque existe muita coisa. A gente perguntava, o Lula está cometendo um erro ou ele é inocente? Não, eu acho que o Lula cometeu erros estratégicos. É estratégia, sempre é uma estratégia. O Lula está na presidência o 3º ano. A gente não pode ver o Lula como uma pessoa ingênua, que ele não sabe o que está fazendo. Então, mesmo as coisas que para nós são uma burrice, não é burrice, é estratégico, tem um ponto por trás, mas às vezes ele tem errado na estratégia, falhado na estratégia, e essa jogada contra Israel mostra que foi uma falha estratégica, porque ele não conseguiu conquistar aquilo que ele tentou fazer. Ele tentou criar uma noção no mundo todo, talvez até para se aproximar mais à China e etc. Então a estratégia foi errada, não deu certo, mas é estratégico. Então o sistema também, cara, eu concordo com esse general aí, que são fatos, não é nem questão de concordar, nós vimos acontecendo, eles fizeram de tudo para tirar o Bolsonaro, foi um sistema, uma luta para denegrir a imagem dele, e o pior, que continuam, porque eles queriam prender o Bolsonaro, criaram um mito, né? Criaram uma ideia, e agora eles estão com um problema. Se a gente prende o homem, a gente não prende a ideia. Como é que a gente faz para prender os dois? E continuam no ataque para tentar denegrir a imagem do Bolsonaro, mas não conseguem, eles estão falhando em todos os lados. Ah, os bolsonaristas esconderam que eles tinham um telefone. Bom, se esconderam, então vocês não sabem o que tinha no telefone. Então esse que é o problema que eles têm agora, tentar tirar alguém que eles tentarem inventar para o povo um motivo que não existe. Então eles estão numa situação muito difícil hoje no Brasil, que é tentar convencer as pessoas de algo que não tem como convencê-los. Então acho que isso está acontecendo, Marão. Excelente. E professor Luiz, a gente viu, né, que realmente eles não têm, a esquerda não tem nenhum candidato. Eu fico imaginando assim, se esse cara de uma hora para outra a cirrose ataca nele aí, e aí eu quero ver o que eles vão fazer, né? Qual que é a saída que eles têm, porque a única saída foi tirá-lo da prisão
para que ele fosse candidato, seria o único que podia derrotar, né, o presidente Bolsonaro, que eu costumo dizer que foi um erro de percurso no sistema, né? Bolsonaro não era esperado, não era algo esperado. Eu costumo dizer que foi Deus que colocou este homem aí para acabar com todo o planejamento que eles tinham a curto prazo, e isso ficou mais distante. Não é isso mesmo, professor? Eu estou errado? Olha, Mário, primeiro você já respondeu parte da pergunta do Fábio por que escolheram Lula. Escolheram Lula porque ele não tem sucessor. E ele não tendo sucessor, eu coloco um backup, que é o vice-presidente, que opera dentro dos meus padrões. Tá? Então, uma coisa importante foi ele não ter sucessor, ok? Na escolha dele. Né? Outra coisa é que no passado havia, dentro do Pacto de Princeton e da teoria da tesoura, quando Lula saísse, teria que necessariamente, dentro de um entendimento, vir uma alternância com o PSDB. Essa alternância não veio, isso foi considerado uma espécie de traição. Então era necessário, aquilo começou a prejudicar os interesses dos DGs em vários pontos, em vários estrangulamentos do fluxo de capital, etc. E aí foi necessário, foi entendido que deveria se dar uma lição a ele, mostrar que ele não era onipotente. Então, além da Dilma cair, ele foi para a cadeia, perdeu o dinheiro, a Lava Jato asfixiou o dinheiro, e quando ele se regenerou, prometeu se comportar, eu estou fazendo assim uma analogia, tentando ter o máximo de cuidado aqui, né? Então, quando ele prometeu se comportar direitinho, como ele era alguém viável eleitoralmente e era uma pessoa que não tem sucessor, então, tendo um vice mais comportado, haveria um backup, ele foi trazido de volta, ok? Essa é um plano de fundo. Eu estou sendo breve, muito assim, cuidadoso com as palavras para evitar qualquer problema. Não tem nada a ver com aquilo que se viu na televisão. Houve uma quebra de um acordo, houve uma lição dada e agora ele deveria cumprir novamente o acordo. O que se falha é entender que quando alguém não cumpre um acordo uma vez, não cumprirá 2, nem 3, nem 4 vezes. Então ele não está cumprindo o acordo de novo, Fábio. Entendeu? E aí tem o backup, que já está em andamento. Veja as pessoas que Klaus Schwab, quando esteve no Brasil, visitou. Observe o recado que o Klaus Schwab deu quando esteve aqui em Brasília. Com quem que ele se reuniu, com quem que ele conversou. O general Etgoin é uma pessoa que tem uma visão estratégica. Ele trabalhou com Temer, que foi uma pessoa, o Temer, com todos os parênteses que se pode fazer. Na época dele, a Lava Jato estava atuando, ele não inibiu a Lava Jato. Na época dele, o Lula ficou na prisão, ele não atuou para tirá-lo da prisão, né? O Tribunal Supremo não tinha força, tanto que tentou tirar o Renan Calheiros da presidência do Senado e não conseguiu. Mal ou bem, o Temer manteve um padrão porque havia uma decisão de dar uma lição à pessoa. Observe, vou voltar, as 3 pessoas principais que o Klaus Schwab visitou quando veio ao Brasil. Temer, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o Tarcísio. Né? Então, o sistema está em busca de opções caso o nosso atual mandatário continue a descumprir os acordos que foram feitos. Uma observação, Fábio, pense comigo. Se o mundo inteiro o mundo inteiro não, os DGs, né? Se eles estão preocupados com Trump, é certo, agora ele ganhou mais primárias, a terça-feira, a super terça-feira, agora nem faz muito sentido, né? A Nick, inclusive, já deveria ter saído do páreo. Não, o Trump vai já praticamente ganhando a indicação do Partido Republicano. E se o sistema teme tanto a eleição do Trump, não seria oportuno que houvesse um evento antes da eleição do tipo cisne negro? Porque uma declaração de emergência do presidente atual dos Estados Unidos permitiria a ele cancelar as eleições, se for muito próximo. Claro, isso tem enormes consequências, geraria talvez até um conflito civil. Vamos ver, por exemplo,
o que aconteceu com o Texas, né? Quando o Abbott, o governador do Texas, se rebelou, teve o apoio de mais 25 estados. Isso significa praticamente rachar os Estados Unidos ao meio. Então, tanto a questão atual nossa aqui, há um monitoramento para ver até que ponto ele vai derivar o mandatário do nosso país, como lá nos Estados Unidos está no planejamento deles, com esses imigrantes que entraram, imigrantes entre aspas, com ataques à infraestrutura sensível. Eu já falei num vídeo, fiz um mapa das principais preocupações do Homeland Security. Uma das maiores preocupações são 20 subestações, são menos de 20, inclusive, subestações nos Estados Unidos, com menos de 20 explosões, você derruba a rede elétrica dos Estados Unidos. Então, lá há a possibilidade, nos próximos meses, de um evento do tipo Cisne Negro, a fim de evitar a ascensão de Trump, e aqui há um monitoramento do atual mandatário que insiste em continuar se comportando dessa forma, sem cumprir acordos. E aí, no momento em que ele não cumpre os acordos com aqueles que lhe tiraram da cadeia, etc., ele procura o apoio do lado oposto. Por isso, ele precisa desesperadamente se tornar um representante do outro lado, porque como ele está perdendo o apoio dos que o tiraram da cadeia, ele agora precisa do apoio de alguém, porque o Brasil não é capaz, as instituições brasileiras não têm poder para lhe dar apoio, ainda mais agora que ele criou esse problema com Israel. Queria fazer uma observação, Mário, se me permite, que não é Israel. Ele comprou briga com a comunidade judaica mundial, não é com Israel. A comunidade judaica mundial controla o sistema financeiro. Famílias como os Rothschild, etc., controlam o sistema financeiro. São grandes investidores que podem orientar a um desinvestimento no Brasil. E aí a nossa economia, que agora fechou 23, com o governo do mandatário atual produzindo um déficit incrível, situações podem se tornar muito piores à medida que investidores, vendo esse movimento do atual ocupante do Palácio do Planalto, vendo esse movimento dele de derivar para um lado diferente, os investidores podem simplesmente começar a recuar em relação ao financiamento da dívida brasileira, em financiamento do Tesouro Nacional, e com essa briga com a comunidade judaica, eu acho que, obviamente, ele sabe muito bem a força do lobby mundial da comunidade judaica, que é poderosíssima. Então, ele comprou uma briga que eu acredito que ele está mirando mais à frente uma situação de caos, porque uma situação de caos no Brasil permitiria atuar fora do que se chama de 4 linhas. Obrigado, professor, por mais esta aula. Muito obrigado mesmo. O povo está gostando aí no chat. O senhor pode ver que o povo está falando. Obrigado, Mário, por trazer essa aula aqui a nós. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, eu vou ler alguns superchats aqui, e aí eu já vou passar para o Fábio comentar também sobre o Trump. Eles estão doidos com o Laranjão, viu? Temos que continuar nas ruas aos milhões juntos. Foi a Guida que mandou um superchat. Muito obrigado, Guida. E a Raquel Ferreira mandou uma contribuição aí. Muito obrigado, Raquel, pela sua contribuição. E se você puder ajudar também no superchat, fique à vontade que temos mais um tema aqui para comentar com o nosso querido Fábio, tá? E também pelo Pix, fatorpoliticobr@gmail.com, ou pelo QR Code que aparece na sua tela, você pode ajudar o canal, tá bom? Fabião, eu vou pedir para a produção jogar na tela um vídeo, vai estar sem som porque tem músicas, né, direitos autorais, enfim, onde o Trump liberou esse vídeo da campanha dele, né, do começo das campanhas, e neste vídeo aparece uma figura que nós conhecemos muito bem, que é o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro, que é a única figura, o único líder mundial que aparece neste vídeo, é o nosso querido Jair Bolsonaro. Lá no finalzinho do vídeo ele aparece. Aí eu queria saber de você, Fábio, quais as atualizações que você pode trazer a nós do que você está vendo aí das eleições dos Estados Unidos, que acontecerá em novembro, não é isso?
Já 5, né? Eu vou tentar fazer um resumo do que eu vejo, né? Existe especulações de que o Biden ele não vai ficar até o fim. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que o Biden ficará até o fim. Muitas pessoas falam de Michelle Obama. Eu não acredito que Michelle Obama entre. Eles estão preparando o Gavin Newsom. O Gavin Newsom é o governador da Califórnia. Eles estão preparando o Gavin Newsom para a próxima eleição. Então, essa eleição, ainda que o sistema, né, o sistema de a esquerda não quer o Biden, eles estão com um problema muito sério, porque como tirar o Biden e colocar uma Michelle Obama ou colocar o Gavin Newsom sem, ou seja, passando por cima da Kamala Harris. Então, eles têm um problema muito sério, que é a Kamala Harris. A Kamala Harris é mais impopular do que o Biden, ela consegue ser pior do que ele. Então, eles não conseguem pular a Kamala Harris. Então, a situação dos democratas é, ou a gente fica com o Biden, ou a gente vai terminar com a Kamala Harris. Porque se a gente tentar botar a Michelle, essas duas vão cair no pau e vai prejudicar tudo. Então, eu vejo mais ou menos assim a questão dos democratas. Nos republicanos, eu vejo uma movimentação, como eu falei mais cedo, o mundo parece que se prepara para o presidente Donald Trump. Eu concordo com o professor que eles podem tentar fazer um tipo de sabotagem, mas também concordo com o professor que eles chegaram a uma situação que eles sabem, se fizer uma sabotagem, teremos uma guerra civil. Então eu acho que eles não conseguirão fazê-la, porque eles, como que foi quase como uma tentativa no Texas de tentar, aquela coisinha, né? Vamos bater o pé na água e ver como é que a água tá fria? Eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu no Texas. Se o Texas não tivesse feito absolutamente nada, talvez isso qualificasse um boicote para daqui a alguns meses. Mas como o Texas se levantou, e não sei se o pessoal brasileiro está sabendo, mas o governador do Texas, há 10 dias atrás, ele invocou a milícia do Texas para o estado. Ou seja, eu sei que é difícil explicar para o povo brasileiro, mas milícia nos Estados Unidos não são milícias como no Brasil, tá? Brasil são bandidos, etc e tal. Estados Unidos, milícias são pessoas como eu e você, que temos armas e nós acreditamos na Constituição, e a Constituição diz que nós temos o dever de defender o nosso Estado. Então, se alguém invade nossos estados, nós pegamos nossas armas e nós defendemos os estados. Então, a milícia nos Estados Unidos é legal. São um grupo de pessoas fortemente armados que eles protegem, lutam pelo seu estado. Para que a pessoa tenha um entendimento do que é o Texas, por exemplo, nos Estados Unidos, você faz aquele jura... Vou dizer uma palavra mais simples para você entender. A gente jura, digamos, como juramos a bandeira, né? A gente pledge allegiance. Não sei como é que fala em português. No Texas, você faz para os Estados Unidos e depois você faz para o Texas. Na escola, quando você é criança. Você pledge, né, para os Estados Unidos, para você defender e proteger os Estados Unidos. Quando você termina isso, você faz para proteger e defender o Texas. Então, o Texas se tornou uma pedra no sapato do sistema, porque eles se levantaram, as milícias agora estão protegendo a fronteira do Texas, junto com o Texas, e como o professor bem colocou, 25 outros estados. Então eu acho que essa visão de tentar sabotar o Trump nesse momento, eles já falharam antes de começarem, porque o Biden não fica, não existe nenhuma possibilidade do Biden conseguir ficar no poder sem uma eleição, porque seria uma revolução, uma guerra civil nos Estados Unidos mais uma vez. Então, acho que nesse momento quebrou essa condição dele. O presidente Donald Trump, eles estão tentando tirá-lo da eleição, inventando coisas, como estão inventando no Brasil. A diferença é que nós, nos Estados Unidos, não temos uma Suprema Corte que está totalmente comprada, né? Não é uma Suprema Corte que faz o que quer. É uma Suprema Corte que nós temos a maioria conservadoras. Alguns ali dos conservadores são meio questionáveis, mas continuamos forte. Eu acredito que logo, logo vai sair a resolução sobre eles querem banir o presidente Donald Trump do Colorado. Eu acredito que o negócio é tão ridículo que vai ser 9-0. O presidente Donald Trump vai ganhar de 9-0, ele vai estar em todos os ballots dos Estados Unidos. E aí vão continuar prejudicando a vida dele. Por exemplo, deram uma multa para ele de 350 milhões de dólares. Só que o Truth Social foi avaliado em 10 bilhões. Ou seja, eles batem de um lado, um milagre acontece do outro. Alguma coisa grande acontece do outro. E isso vai acontecendo. Então,
eu acho que a eleição vai ser entre o Trump e o Biden. Vai ser uma eleição difícil, não vai ser uma eleição fácil, mas eu acho que o Trump ganha. O Trump ganha porque os estados, os estados de disputa nos Estados Unidos tem muita brega. E outra coisa que a gente pode falar também é que um dos pontos que o Biden está recebendo muita pressão é que o estado de Minnesota, que é um estado que tem muitos árabes, tem pressionado o Biden para que ele vá contra Israel. Se Biden for contra Israel, os judeus americanos vão ficar contra o Biden. Se Biden for, quer dizer, se for pró Hamas, ele tem os judeus contra. Se for contra Hamas, eles têm os árabes contra. Só que esses árabes são de Minnesota. Sem os árabes, ele não ganha em Minnesota, o presidente Donald Trump ganha em Minnesota e ele vai ficar com muito problema. Então eu acredito que o Trump ganha. E aí vem um questionamento interessante, gostaria de ter a opinião do professor, porque as pessoas falam assim, olha só, mas, pessoal, geopolítica não existe amizade. E claro, nós não somos ignorantes a acreditar que em geopolítica existe amizade. Mas você é amigo da pessoa por quê? Porque, às vezes, quando você fala que o Trump é amigo do Bolsonaro, é exatamente pela ideologia, é exatamente pela capacidade de negociação. Não é por uma amizade, simplesmente, eu gosto de você porque você tem cabelo grande. Não é isso. É que esse cara gosta desse cara porque os dois têm negócios em comum, ideologias em comum, coisas em comum que podem ser feitas. Então, a amizade na geopolítica não é uma amizade de amigos que vão trocar ideias, mas é amizade de negócios, é amizade de capacidade. E, normalmente, os que estão mais próximos e são amigos, não é pela pessoa, mas pela capacidade de negociação que tem entre eles. Então, eu vejo muitas vezes a pessoa falar, não existe amizade na geopolítica. Não, é porque você está olhando de uma forma diferente. Essas pessoas são amigos não é porque o cabelo do outro tá bonito, é porque eles têm negociações, eles têm muitas coisas estratégicas que funcionam junto, e por isso eles são amigos. Então, o amigo vem depois do principal, que é o poderio de negociação, poder bélico de evitar o Brasil se tornar uma China, né? Mais ou menos isso. Professor, então o senhor tem mais 1 minuto para responder ao Fábio e dar as suas considerações finais para a gente se aproximar já para o encerramento aqui, que eu acho que o pessoal já está, né, quase 2 horas de live aqui, mas está bom, né? A conversa está boa, quando a conversa está boa, ela rende e vamos embora. Ok, Mário, o Fábio fez uma colocação muito interessante quando ele disse que a Kamala é o problema. A Kamala é o problema, aí como a Dilma foi aqui quando o Lula quis elegê-la e não seguiu o roteiro, né? A Kamala, inclusive, foi instada a invocar a 25ª emenda dos Estados Unidos para afastar o Biden, e a resposta dela foi, eu estou pronta, muito bem preparada. Então, veja, alguém que fala isso, a situação interna dentro da Casa Branca. Temos também o problema do Hunter Biden, tudo aquilo que se desdobra a partir dele, né? Então, os Estados Unidos têm realmente uma configuração diferente, como bem colocado aí pelo Fábio. Nós temos um Johnson, presidente da Câmara dos Deputados, muito combativo. O grande detalhe é o seguinte, de uma observação que foi feita, os republicanos têm maioria na Câmara, mas não tem no Senado. Por isso que muitas coisas podem passar pela Câmara e não passar pelo Senado. Mas os parlamentares republicanos da Câmara, que são a maioria, são muito mais unidos e combativos do que os nossos aqui, que se opõem ao atual governante. Então, lá a situação é bem complexa e provavelmente somente um catalisador, um evento cisne negro de alta dimensão, seja no campo econômico-financeiro, uma derrocada do sistema financeiro, seja uma questão de ataque à infraestrutura, internet e parte elétrica, seja uma questão de saúde. Em maio agora temos o tratado que vai ser assinado, o tratado pandêmico lá da OMS, o Brasil vai assinar, tá ok? Então, se não houver nenhum catalisador de grandes proporções, a situação segue e a probabilidade de eleição do Trump existe. Quanto a nós aqui, viveremos também, Mário, as consequências desse jogo, porque o Brasil não é uma ilha, ele não está isolado, né? Ele é dependente de capital, ele não tem poder bélico para se impor, né? E no mundo,
né? Desde que o mundo é mundo, quando a coisa aperta, o que vale são armas. Por isso que existe, comandando a ONU, o Conselho de Segurança, e não o Conselho Médico, o Conselho Humanitário. Quem manda é o Conselho de Segurança, que era, na época, 5 potências nucleares. Bom, para concluir, então, Mário, Fábio e todos aqueles que nos ouvem e veem, o jogo continua, tem que se entender a dinâmica dele, compreender a estratégia de cada lado que se reflete no Brasil. Eu já falei aqui da outra vez que estive convosco que a direita no Brasil precisa ter uma estratégia clara de trabalho, de atuação. Okay? O que aconteceu agora, dia 25, foi muito bom do ponto de vista de reacender o ânimo, de superarem o medo de sair e se manifestar, mas não é suficiente. Durante o governo anterior, nós tivemos 2 grandes passeatas de 7 de setembro, milhões de pessoas nas ruas, no país inteiro. Quando o Bolsonaro ainda era presidente, tinha a caneta na mão, e não foi suficiente para reverter o que aconteceu. Okay? Eu volto a dizer, há situações que têm que ser transformadas em arma de poder. Há situações que têm que ser transformadas em armas geopolíticas, como exemplos que eu dei aqui. Uma passeata dessa natureza, essa popularidade, esse apoio popular, é fabuloso, mas precisa ser transformado em uma arma de reconquista do poder e manutenção do poder. Do contrário, fica apenas no âmbito da manifestação popular, o que não pode se perder. Uma energia dessa, não se pode perder um capital político desse tamanho. Okay? Não podemos, como aconteceu nos outros 2 7 de setembro, aquela movimentação, aquela carta, o cheque em branco que foi dado, acabou não sendo suficiente. É necessário estratégia, é necessário conhecimento de disputa de poder, que é diferente de gestão pública, e transformar esse apoio fabuloso, sensacional, numa arma de reconquista do poder, junto com todas as outras que estão disponíveis. O interessante dessa situação, para concluir, Mário, me perdoe ter me alongado um pouco, é que, pegando as observações que estão aqui, é que toda vez que você tem um momento não bom, logo depois surge uma situação boa. Vou dar um exemplo. Esse problema que nós tivemos em 2020, 2021, do problema de saúde, eu estou evitando falar o nome por causa do algoritmo, tá certo? Mas vocês sabem o que aconteceu em 2021. Isso despertou as pessoas, Fábio. Foi isso que fez as pessoas passarem a se interessar, entender que algo não estava bem. E o que está acontecendo? Como é que pode, por exemplo, Fábio, eu escrevo artigos desde 2013, 2014, dizendo sobre essas situações que vão acontecer, e abri o meu canal em 2020. É um canal de geopolítica, assuntos de inteligência e estratégia, que antes teria 5 mil, 10 mil pessoas acompanhando. Hoje eu tenho 200 mil pessoas acompanhando. Isso só aconteceu, amigos, porque as pessoas estão efetivamente percebendo que tem algo errado e querem informação. Então, tudo aquilo que aconteceu em 2021, 22, no fundo, acabou tendo um efeito colateral benéfico, de que as pessoas estão mais atentas, estão mais ligadas, e dessa vez não será tão fácil. Excelente, professor. O canal do professor, o pessoal está perguntando qual que é Checkmate Global, não é isso? Exatamente. Checkmate Global no YouTube, vocês procurem, se inscrevam lá no canal do professor, sempre aulas precisas. Todos os dias tem aula lá? Eu coloco vídeos periodicamente. Periodicamente. Mas aí vocês conseguem... tudo que ele trouxe aqui, na verdade, ele teve que resumir, porque não dá para ele trazer todo o conteúdo que ele tem para trazer. E resumir, a gente sabe que é difícil resumir toda uma aula em poucos minutos. Então, vocês se inscrevam lá no Checkmate Global e o professor vai estar mais vezes aqui na bancada conosco, porque está fazendo muito sucesso mesmo. Muito obrigado, viu, professor Vale? Eu agradeço a você, agradeço ao Fábio e a todos que nos ouvem e veem. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Fabião, você ficou aqui comigo, Fabião, para o final. E eu peço para você fazer as suas considerações finais e a gente... e aí você fala suas redes sociais para o pessoal te acompanhar lá.
Cara, é um prazer, a gente, é aquela coisa, eu tenho falado bastante sobre essa situação do Ronald Reagan, né, que ele criou esse 11º mandamento, nós temos que estar juntos, cara, era uma coisa incrível, imagina você ter uma direita onde ninguém da direita pode falar mal do outro da direita ou votar contra o outro da direita. Se você fizesse isso, você era expulso. Você vai para a esquerda então, pô. Já porque você encheu o meu saco aqui e ficar votando contra, então você vai para a esquerda, pronto. A direita era limpa, a direita era forte. E isso foi uma visão do Ronald Reagan. Então nós precisamos fazer isso, a gente precisa se fortificar, nós precisamos estar juntos, precisamos ter os canais unidos e mostrar ao povo, né? A nossa luta é contra a grande mídia, que recebe Pix todo dia. Então é uma coisa gigantesca. Então somente a união pode fazer a gente vencer. A gente faz vídeo todo dia, pessoal, tem 2 canais, um é Fábio, o outro é Vida Gringa. Se você quiser seguir a gente, segue a gente lá, dá o seu joinha, compartilhe, porque precisamos nos unir nesse momento, né? A vitória está na nossa mão. Então é canal Vida Gringa USA, não é isso? E o canal Fábio Tom. Tá? É que um faço live, o outro eu faço vídeo, Isso, aí vocês sigam o Fábio lá se vocês não conhecem ele, mas eu vi aqui um monte de Fabietes aqui no chat. Tem as Dioguetes e tem as Fabietes, né? As do professor, as fãs do professor também estavam aqui, e é isso aí. A gente faz sempre um programa irreverente, Fabião, todo domingo às 5 da tarde, sempre que você puder, a gente vai convidar você para estar aqui, que o povo gostou muito do nosso papo aí. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigadão, obrigado a todos vocês. Valeu, Fabião, até a próxima.